Afirmou que ninguém quer tirar empresas de Goiás, mas os incentivos perfazem cerca de 8 bilhões de reais, aproximadamente metade da arrecadação, de 16 milhões. Embora o resultado primário tenha sido positivo, disse ele é apenas aparente e extraordinário, pois a transferência dos depósitos judiciais não mais ocorrerá, a dívida está apenas suspensa e há débito e restos a pagar. Em seguida, diferenciou benefícios fiscais de benefícios financeiros fiscais, fez breve histórico das leis, distinguiu ICMS próprio de ICMS em substituição tributária e atribuiu a necessidade de revisão ao fato de que a carga tributária de algumas grandes empresas beneficiadas está mais baixa do que a do Simples Nacional para microempresas. Mostrou também o método de cálculo da Secretaria para a carga tributária, esclarecendo que, de fato, o órgão não considera a substituição tributária, pois, no caso do álcool anidro, por exemplo, o tributo é cobrado da Petrobras e as usinas, embora paguem ICMS embutido no preço, também repassam o imposto ao consumidor. Então, não lhe parece razoável que os cálculos entregues ao deputado relator tenham de considerar a substituição tributária, mas ressalvou ser possível fazê-lo para toda a cadeia de álcool. E assim também, como protege, é perfeitamente possível incluí-lo nos cálculos. A secretária também lembrou aos deputados a perigosa existência de 217 milhões de crédito acumulado e informou as 5 espécies de benefícios fiscais. Por fim, comentou matéria do Jornal O Popular em que o empresário Lage Filho protestara contra a não divulgação da minuta do ProGoiás. Explicou que desde janeiro esteve aberto ao diálogo, mas não pôde publicar a minuta porque é documento interno do governo. Portanto, só agora, após o aval da Procuradoria-Geral do Estado, o fez. Quanto à acusação da retirada da competitividade dos empreendimentos pela secretaria, argumentou que há uma crise em todo o país, 13 milhões de desempregados, infraestrutura precária e tributação complexa e alta, em torno de 33% do PIB. Com a palavra, o deputado relator Humberto Aidar indagou a secretária e a sua equipe se a secretaria pode conceder benefícios por TARE e se há fiscalização anterior ao TARE, porque os valores do ICMS fornecidos pela secretaria são frequentemente inferiores aos valores apresentados pelas empresas, porque microempresas pagam mais ao centro produzir. Uma pesquisa apontou que o certo televisor nas lojas do Grupo Novo Mundo beneficiário dos incentivos é mais caro do que o televisor em lojas concorrentes. Como a reivindicação de parte do fomentar produzir pelos municípios impacta a receita estadual, a doutora Cristiane respondeu que a secretaria não é permitido conceder benefício. A fiscalização é permanente. Não procede os TARES e apenas observa se os requisitos são cumpridos. A diferença de valores do ICMS é provavelmente devida à diferença entre o ICMS próprio e o da substituição tributária. As empresas consideram e a secretaria não. E que as microempresas estão recolhendo mais do que grandes empresas, e isso parece injusto, e talvez mereça ser mudado. Quanto ao Centro Produzir e a pesquisa de televisores, o subsecretário Aurilan respondeu que se o foco é o consumidor final e o preço final não cai, a razão é que a empresa aumentou o lucro. Por fim, a secretária respondeu ao relator que a reivindicação dos municípios tem o potencial de paralisar o pagamento da folha de Estado. Em seguida, o deputado Vinícius Cirqueira questionou sobre o excesso de legislação tributária, a possível perda dos investimentos em Goiás, o estado atual da Lei Candir, a necessidade de incentivos para mineradoras de níquel, já que o Estado é a única fonte do país, e o problema do arroz, que alguns prescrevem a diminuição do preço e outros desempregos dos beneficiários. Doutora Cristiane respondeu que a legislação tributária é o mesmo horror, daí a necessidade de reforma. Sobre a Lei Candir, amanhã participará do Fórum de Governadores do STF e a lei está na lista do novo Pacto Federativo. Quanto ao arroz, até 2017, a alíquota era de 12%, foi para 17% em 2018. E agora retorna a 12% para que o produto volte a participar da cesta básica, como sempre. Sobre o incentivo ao níquel, a assessora tributária Maria Carneiro explicou que, na verdade, a lei é mais procedimental e relativa à substituição tributária a postergar o imposto e não propriamente um benefício. Após o deputado Major Araújo perguntou que instrumento a secretaria usa para responsabilizar quem abusa do incentivo, se não há um contrassenso, receber incentivo e fechar estabelecimentos. A exemplo do Novo Mundo, e se a política dos incentivos compensa. A secretária diz que é preciso frequentemente avaliar se a política dá resultados. Sua opinião é que alguns setores gerariam renda e emprego a outros, e outros não. O deputado Humberto Aidar interveio dizendo que se esquecera de uma pergunta sobre o setor sucroalcooleiro, o aumento de 220 milhões de créditos nas distribuidoras. A secretária concordou e enfatizou a importância da solução da questão de crédito acumulado nas operações de álcool hidratado. O subsecretário Albirlan retornou a uma das perguntas do deputado Major
Major Araújo, e respondeu que em março deste ano iniciaram pesquisas para conhecer a situação dos TARES. O deputado Thales Barreto defendeu a política de incentivos e lembrou que o PIB de Goiás em 1998 era de 17 bilhões de reais. Em 2018 foi de 20 bilhões e foram criados 1 milhão de empregos desde 98. Disse também que houve confusão por parte dos empresários, mas que o governo, incluindo a secretaria, criaram insegurança jurídica, aumentando o protesto de 4% para 15%, e que a situação do arroz deve ser reavaliada ou 10 mil empregos serão perdidos. A secretária respondeu que o decreto do arroz e o protege não causaria insegurança jurídica. O protege nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu ao presidente de todos, desejou Feliz Natal, próspero ano novo e declarou encerrada a reunião. Obrigado, secretária Thelma. Quero aqui cumprimentar a todos os deputados, assessores, de forma especial também cumprimentar a vereadora por Goiânia, a vereadora Sabrina Garcês, presidente da CCJ, lá dessa Casa de Leis, onde fiz questão de estar passando, com perda de trabalho. E de imediato aqui, passa a palavra aqui ao nosso relator, que perdeu noites e noites de sono, foi aí fez um trabalho belíssimo aí, tanto relator Humberto Aidar. Hoje, a capa de um dos principais jornais do Estado demonstra que a indústria do Estado de Goiás cresceu, o PIB do Estado cresceu, então essa CPI em nenhum momento atrapalhou a industrialização e o crescimento do nosso Estado. Então, já passo a palavra imediatamente a Vossa Excelência. Antes de passar a palavra a Vossa Excelência, solicito aqui a aprovação da ata. Aqueles que forem favoráveis à ata que foi lida anteriormente, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior. Passo a palavra imediatamente para o nosso ilustre relator, o deputado Humberto Aidar. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos presentes aqui no Solon Amaral. Me dirijo aqui especialmente aos deputados. Nós produzimos um relatório técnico de mais de 500 páginas. Certamente não vai ter tempo aqui de ler. Eu optei por fazer um resumo. Vai estar aqui para que Vossas Excelências possam acompanhar esse resumo e depois vamos disponibilizar a mídia com todo o material a todos os deputados da comissão e os deputados interessados. Organização e metodologia de trabalho, informações e dados solicitados e recebidos, bem como oitivas realizadas. Primeiramente, quero agradecer publicamente a todos os membros titulares e suplentes dessa CPI, que nas discussões aqui trazidas muito colaboraram para a minha missão como relator de identificar as principais incongruências de nossa legislação em matéria de incentivos fiscais. Essa comissão foi composta pelos seguintes deputados, sob a presidência do deputado Álvaro Guimarães, deputado Humberto Aidar como relator, Vinícius Siqueira, Thales Barreto e Major Araújo, como suplentes, Tiago Albernaz, Henrique Arantes, Coronel Adailton, Tião Caroço e Lucas Calil. Ademais, quero agradecer também a especial colaboração da Controladoria Geral do Estado, por meio do servidor Romanato, além dos servidores que acompanharam as reuniões dessa comissão, Luciano Roque, Tribunal de Contas do Estado, Rubens Pereira, Tribunal de Contas dos Municípios, ao doutor Oliveira, secretário dessa CPI, ao servidor Guilherme, que o auxiliou, por fim, aos procuradores dessa casa, Eduardo Loli e Rafael Vasconcelos, em nome dos quais agradeço também toda a Procuradoria pelo assessoramento e consultoria técnico-jurídica prestados, também a doutora Leila, promotora do Ministério Público do Estado de Goiás, que fez questão de acompanhar aqui as oitivas. No uso de suas prerrogativas institucionais, essa CPI requisitou documentos e informações de vários órgãos públicos, além de ter ouvido representantes de diversos segmentos econômicos, a fim de amadurecer e aprofundar os trabalhos dessa comissão. A CPI requisitou documentos e informações dos seguintes órgãos: Secretaria de Estado da Economia, Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Público do Estado, Tribunal de Contas, Controladoria Geral do Estado. Ressalto-se que grande parte da documentação recebida por essa CPI continha informações e números individualizados por empresas referentes aos valores de incentivos fiscais por elas recebidos, TARES, por elas firmados com a Secretaria de Estado da Fazenda e Economia, dados sobre faturamento, projetos e outras informações similares, razão pela qual foram mantidas sob sigilo.
Aqui cabe um parêntese. Embora esse relator pessoalmente entenda que não deva haver qualquer tipo de sigilo em relação à maioria dessas informações, porque quem recebe incentivos fiscais deve mostrar à sociedade o que está recebendo e sob quais condições e termos, preferiu-se, por razões de cautela, manter sob sigilo a documentação que faça menção individualizada à pessoa jurídica ou quando feita menção a determinada empresa, sem especificar detalhes sobre sua situação econômica ou financeira, apenas ao fato de ser ou não beneficiária em determinado período de tempo. Por essa razão, nesse relatório, preferiu-se expor as conclusões de forma geral ou por segmento econômico. A CPI também requisitou informações das 100 maiores empresas que receberam incentivos fiscais do Estado de Goiás no período 2014 a 2018, acerca do cumprimento de eventuais contrapartidas exigidas, as quais apresentaram vasta documentação armazenada na forma de anexo dos autos do processo. A CPI realizou 22 reuniões, desde a sua instalação em 14 de março até a última realizada em 9 de dezembro, durante as quais também foram ouvidos democraticamente diversos segmentos econômicos, como sucroalcooleiro, industrial, varejista de imóveis, fabricação de automóveis, farmacêutico, frigoríficos, laticínios, fabricação de bebidas, fabricação de produtos alimentícios e produtores agrícolas, a fim de avaliar sob perspectiva do ente arrecadador as questões abordadas pelos representantes de diversos segmentos econômicos ouvidos. Essa comissão também teve o cuidado de ouvir representantes da equipe técnica da Secretaria de Estado da Economia. Esta CPI, durante o curso dos trabalhos e a partir dos elementos colhidos das oitivas e da documentação que foi sendo recebida por intermédio desse relator, apresentou diversos projetos de lei visando corrigir distorções do ordenamento jurídico estadual no tocante a incentivos fiscais, a exemplo das seguintes leis, todas aprovadas e sancionadas em 2019. Eu chamo a atenção aqui dos pares para duas leis que nós aprovamos, a Lei 20.590 dos grupos econômicos e a Lei 20.654, revoga leis que autorizam a venda de crédito moeda e a revisão do benefício de crédito outorgado do setor sucroalcooleiro. Na lei do grupo econômico e do sucroalcooleiro, deputado Tales, deputado Henrique, a partir desse ano o Estado passa a ter um incremento de mais de 200 milhões de reais de ICMS. Eu tenho dito por aí que apenas essas duas ações dessa comissão já teria valido a pena a instalação da CPI. São mais de 200 milhões a cada ano, fruto dessas duas leis. E, deputado Tales, muito foi discutido aqui da questão do crédito moeda, deputado Tales. Foi entregue a pouco mais de 10 empresas, mais de 500 milhões de reais, sem nenhuma contrapartida, não é empréstimo, enfim. E nós conseguimos, deputado Vinícius, revogar o dito crédito moeda, que a partir de agora ele inexiste na questão de incentivos fiscais no Estado de Goiás. Por fim, registre que o escopo da CPI foi fazer um levantamento geral da sistemática de concessão e utilização dos incentivos fiscais no Estado de Goiás e irregularidades gerais, sem focar em empresas específicas, embora os resultados colhidos ao longo dos trabalhos possam trazer contribuições mais amplas a ensejar investigações mais direcionadas e específicas pelos órgãos competentes, conforme se encaminhará ao final neste relatório. Uma vez apresentados e contextualizados os trabalhos dessa CPI, passa-se a análise de mérito objetivo das investigações. Conclusões desta comissão, relacionadas ao princípio da legalidade. Quanto ao princípio da legalidade específica a essa seara, verificou-se que ainda persiste em pleno ano de 2019 a prática de publicação de diversos decretos autônomos que instituem novas hipóteses de incentivos fiscais sem o necessário respaldo em prévia lei específica, ainda que aprovado no âmbito do CONFAS. A lei ocupa papel secundário no sistema de concessão desses incentivos fiscais, visto que, na grande maioria das vezes, assume função meramente autorizativa
de modo que o benefício só é implementado efetivamente a partir da regulamentação levada a efeito pelo chefe do Poder Executivo, cuja margem de decisão é tão grande, ao ponto de, se quiser, nem conceder ou posteriormente revogar o benefício, ainda que vigente a respectiva lei autorizativa. Existência de decretos que internalizam, sem lei, incentivos fiscais aprovados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Há deficiência no sistema de elaboração e formalização dos TARES, porquanto não passam por prévia análise jurídica da PGE e são firmados diretamente entre o secretário de Estado da Fazenda, Atual Economia, e os representantes, às vezes até mesmo procuradores/advogados da pessoa jurídica acordante. Relacionadas aos programas Fomentar e Produzir, pode-se concluir sobre os programas Fomentar e Produzir, que possuem inequívoca natureza fiscal, ou pelo menos financeiro-fiscal, conforme revelado em sua sistemática e explicitado pela Lei 2367/2018. Foram convalidados os vícios de ausência de convênio CONFAS, nos termos autorizados pela Lei Complementar Federal 160, de 2017, e do convênio CONFAS 190/2017. Resultaram em benefícios socioeconômicos para o Estado de Goiás, a saber, a indústria goiana, durante o período de vigência do programa, teve crescimento acima da média nacional. Houve aumento da participação da indústria goiana no valor da transformação industrial brasileira. Todavia, apresentam os seguintes excessos, impropriedades que configuram má alocação da política pública e precisam ser corrigidos. Vossa Excelência, deputado Tade. Oi, deputado Humberto, eu sei que essa leitura é tão importante, eu peço perdão para o senhor, é porque eu tenho que sair agora, estão me esperando ali um grupo, eu estou no processo eleitoral, eu vou pedir a ausência, mas é só, eu vou estar duas coisas incluindo, caso o senhor permita que possa incluir também no relatório, duas situações importantes que nós discutimos, que seria também cobrar das grandes empresas de grande porte o transporte desses produtos até 30% do valor, porque as empresas que estão fazendo o transporte são do interior, e também um projeto que está encaminhando o senhor, que está pronto aqui, que dispõe sobre as prestadoras de serviços fornecedores do Estado possam contratar o jovem cidadão de acordo com a lei, permite até 5%, que hoje eles não cumprem. Então, eu vou estar apresentando isso, eu vou tentar voltar até no final, porque essa leitura vai demorar uns 40, 50 minutos. Okay. De qualquer forma, eu só queria deixar isso aqui e vou tentar, o mais rápido possível, estar voltando para poder acompanhar esse grande trabalho feito por Vossa Excelência. Eu acolho as duas sugestões de Vossa Excelência. Obrigado. Todavia, apresentam os seguintes excessos, que configuram má alocação da política pública e precisam ser corrigidos. A. Concessão de altos montantes de benefícios fiscais a empresas que apresentam baixos índices de encadeamento com a economia goiana. Concessão de altos montantes de benefícios fiscais a empresas que apresentam baixos índices de geração de valor agregado. Concessão de altos montantes de benefícios fiscais a empresas com baixo fator de multiplicação de empregos, ocasionando, senhores, um alto custo do emprego relacionado a incentivos fiscais, que chega ao valor anual superior, em alguns casos, a R$ 900 mil. Nota-se ainda que não houve comprovação científica que os programas impactam positivamente na geração de empregos. Não há redução das desigualdades regionais. Pelo contrário, os programas reforçaram as disparidades econômicas do Estado. Impacto negativo no valor adicionado bruto da indústria. Houve deficiências na análise prévia dos programas de incentivos fiscais, o que acarreta dispêndio de recursos e esforços estatais para estimular a atividade de forma desproporcional aos resultados pretendidos pelo interesse público efetivamente produzidos. O mais claro exemplo são eventos elevados benefícios fiscais concedidos a setores pouco interessantes para a economia goiana. Os programas apresentam graves deficiências de gerenciamento e operacionalização, acarretando a manutenção de benefícios em descumprimento às normas legais aplicáveis e a inadimplência com a obrigação acessória de entrega de documentos ou mesmo com a obrigação principal, que é de pagar. Falta de controle dos programas no que diz respeito à inscrição em dívida ativa.
Deputado Antônio Gomide, há empresas com crédito tributário inscrita em dívida ativa usufruindo dos benefícios dos programas, contrariando a legislação, às vezes recebendo fomentar, produzir crédito outorgado, que é vedado por lei. Aprovação de projetos de viabilidade econômica financeira sem o detalhamento suficiente para a fiscalização das contrapartidas a que se comprometeu o beneficiário. A ausência e ineficiência da fiscalização do cumprimento das contrapartidas a que se comprometeu o beneficiário. Aprovação de projetos de viabilidade econômico-financeira com superestimativa de ICMS a ser recolhido. Graves falhas na instrução dos processos administrativos, como substituição de folhas dos autos, ausência de documentos em processo, folhas sem numeração, divergência de conteúdo entre documentos com a mesma numeração e ausência de documentos originais. A ausência e ineficiência da fiscalização em relação à subvenção para investimentos. Não há efetiva comprovação de que o valor do desconto do saldo devedor do produzir foi exclusivamente empregado na ampliação, modernização do parque industrial do beneficiário, como é acordado. Possibilidade de obter desconto do saldo devedor em razão de conduta do beneficiário sem correlação com os objetivos dos programas. A ausência de transparência e controle dos programas, inclusive dificuldades para acesso às normas aplicáveis. Há necessidade, já recomendada há mais de uma década, de adoção de sistema informatizado e integrado de gerenciamento e operacionalização dos programas de incentivos fiscais, permitindo acompanhamento em tempo real e concomitante por todos os órgãos, entidades envolvidos. A falta de transparência desses programas acaba por minar o benefício potencial que tais políticas possam ter para a sociedade. Estima-se uma média de participação das empresas beneficiadas pelos programas de 14,3% no valor do Produto Interno Bruto, PIB goiano, e de 7,2% dos empregos formais do Estado. 52,6% dos empregos em estoque dos beneficiários estão nas seguintes áreas, nos setores sucro energético, abate de suínos e aves, laticínios e medicamentos, basicamente indústria de transformação. A maioria do emprego efetivo, 53%, ocorre em apenas 3 regiões, Anápolis, Goiânia e Rio Verde. Recolhimento das empresas em relação ao faturamento foi, em média, 2,81%. Essa é a média que as empresas recolheram de ICMS. Não preciso dizer aqui que outras tantas empresas sem incentivo pagam 8, 10, 12, 15, enfim. A média de todos que receberam incentivo foi de apenas 2,81%. A menor participação é da atividade da fabricação de automóveis, apenas 0,88%. Abro um parênteses aqui para citar o caso da Caoa, lamentar a ausência do dono da Caoa, conseguiu, através de um liminar que não viesse aqui, mas nós apresentamos, e tem aqui documentos que provam que o Estado literalmente paga para que a Caoa exista no Estado de Goiás. Até hoje, se a gente for apontar o que a Caoa recebeu no incentivo, o que ela devolveu de ICMS, fica ainda devendo, depois de tantos e tantos anos. Então, não se explica isso. O destaque positivo das atividades de fabricação de bebidas, 11,1%, e eletricidade, gás e outras unidades, com 19,8%, provavelmente porque as alíquotas de ICMS nessas atividades sejam maiores que nas outras. Os beneficiários, desde 2006, têm uma média de 51,2% das compras feitas fora de Goiás, 48% internamente ao Estado, ou seja, a metade das compras tem, deputado presidente, efeito multiplicador de emprego e renda fora do Estado de Goiás. Ainda em média, 19% das compras são de importações do exterior. Há divergência quanto à quantidade de empresas nos programas de incentivos que constam nos dados da Secretaria de Estado de Economia e Indústria, Comércio e Serviços. O investimento, eu chamo a atenção aqui, deputado Gomide, coronel Adailton, o investimento projetado das empresas auditadas está muito longe
do valor projetado das empresas em fruição, ou seja, na hora que vão fazer o contrato, fizeram uma estimativa de ICMS. Então, aqui estão os números. O valor total projetado das empresas em fruição, 9,5 de 82 bilhões projetados. Dos 9,5 bilhões de investimentos auditados, apenas 5,7 bilhões foram comprovados. Então, percebam, tinham uma estimativa de 82 milhões. Essa estimativa cai para 9,5 bilhões. E desses que foram auditados, apenas 5,7 bilhões foram comprovados. E isso nós queremos investigação. O valor da quitação não segue um padrão de cálculo nas planilhas da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços. E, de modo geral, a projeção de ICMS a ser gerado, como eu disse, é muito superior ao efetivamente realizado. Relacionadas ao benefício de crédito outorgado, deputado Henrique Arantes, em relação aos créditos outorgados, o crédito outorgado não se confunde com o crédito natural de ICMS, visto que esse decorre da própria sistemática da não cumulatividade do imposto e é direito constitucional do contribuinte, ao passo que aquele consiste numa ficção jurídica criada por lei, embora autorizada pelo sistema constitucional vigente, mas que pode ocasionar distorções do sistema tributário a depender da respectiva moldura legal que envolve essa espécie de benefício. O crédito outorgado é a espécie de incentivo fiscal mais representativa no volume de renúncia de receitas estaduais. Segundo dados da própria Secretaria de Estado de Economia e projeções contidas nas leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais publicadas a partir de 2017, o que corresponde a um total de cerca de 50% da renúncia anual de receitas, ou seja, 50% se refere ao crédito outorgado. A legislação relativa a crédito outorgado encontra-se extremamente pulverizada em dezenas de diplomas legais publicados desde a década de 90, o que dificulta a transparência, uma análise homogênea acerca desse benefício em relação a variados aspectos, como, por exemplo, os segmentos econômicos contemplados e eventual acumulação com outros incentivos fiscais. Não obstante ser a espécie de incentivo fiscal mais representativa quanto ao volume de renúncia de receitas, são significativamente reduzidas as hipóteses de fruição de crédito outorgado condicionadas a contrapartidas econômicas e sociais por força da lei instituidora do benefício, o que correspondeu, segundo a Secretaria de Estado da Economia, no período 2014 a 2018, a deputado Hélio de Souza, que acaba de chegar, deputada Mauri. Gostaria que Vossa Excelência prestassem atenção nesse dado aqui do crédito outorgado, de um total de mais de 20 bilhões de reais, mais de 20 bilhões, apenas cerca de 320 milhões foram fruídos, condicionados à contrapartida, isto é, apenas cerca de 2% do total de créditos outorgados fruídos no período. Muito foi discutido aqui, não, tudo tem contrapartida, não é verdade. Eu repito, de crédito outorgado, nesses anos investigados, mais de 20 bilhões, apenas 320 milhões foi condicionado a alguma contrapartida. Em valores, temos uma média de 4 bilhões de reais de crédito outorgado por ano, sendo que deste apenas 65 milhões, em média, foram condicionados a contrapartidas. Ou seja, praticamente não existe a dita contrapartida quando o assunto é crédito outorgado. De mais de 4 mil empresas, pouco mais de 10 tinha lá uma determinação de dar algo em troca, seja na questão social, emprego, enfim. Né? Então, 82 bilhões, apenas 2% exigia contrapartida. O resto foi a moda Bangu. Dentro desse reduzidíssimo universo de crédito outorgado sujeito à contrapartida,
Verificaram-se diversas falhas graves na fiscalização a recomendar fortemente a realização de auditoria externa, tais como inexistência em geral de rotina de fiscalização periódica sobre as empresas beneficiárias de crédito outorgados, a revelar a ausência de um plano de fiscalização coordenado entre os diferentes órgãos envolvidos e um acúmulo de período objeto da mesma ação fiscalizatória, chegando ao extremo de serem realizadas algumas auditorias em maio de 2019 apenas para atender às requisições dessa CPI, deputado Henrique. Então, algumas auditorias só depois que nós pedimos, ou seja, no curso da CPI. Essa fiscalização, quando ocorre, tem se limitado, na maioria das vezes, a análise de cunho exclusivamente fiscal, conforme reiteradamente registrado em relatórios da Gerência de Auditoria de Indústria e Atacado da Superintendência da Receita Estadual, geralmente realizada pelo mesmo auditor. Resumindo, praticamente inexiste, senhores, a fiscalização em loco. Fiscal não se desloca normalmente até a empresa para verificar. A ausência de vistoria em loco na sede das empresas em caráter complementar às auditorias fiscais, a fim de verificar se os produtos e serviços relacionados em notas fiscais apresentadas pelas empresas a título de investimento foram de fato aplicados na expansão do complexo industrial ou em outro projeto previsto no respectivo TARI, tarefa que deveria ser executada preferencialmente por engenheiro ou outro profissional com formação específica em conjunto com o auditor fiscal. Nítido impasse entre gerência de auditoria de indústria e atacado e a gerência de controle de benefícios fiscais quanto à efetiva fiscalização, tendo preponderado o trabalho da gerência de auditoria de indústria e atacado e inatividade da gerência de controle de benefícios fiscais, a qual alega reiteradamente carência de pessoal qualificado para vistoria em loco e também não ser de sua atribuição a responsabilidade de realizá-la, muito embora já tenha efetuado vistoria nesse sentido, conforme mostra fornecida a essa CPI. Fragilidade de certos relatórios fiscais que se limitam a atestar a regularidade do cumprimento das contrapartidas, sem tecer maiores considerações sobre TARI e as obrigações nele previstas, nem a metodologia empregada no trabalho, além daqueles que se limitam a confirmar integralmente os valores apresentados pelo contribuinte. Inexistência de programas de integridade, compliance público, que perpasse todas as fases do processo de análise acerca da concessão e fruição de incentivos fiscais, que detecte situações suspeitas e alerte as autoridades competentes para a adoção de procedimentos de revisão e de conferência das auditorias consideradas fora do padrão e outras providências pertinentes. A ausência de exigência de programa de integridade, compliance no âmbito das empresas beneficiárias, a partir de determinado porte econômico, como requisito para a fruição de incentivos fiscais. Deficiência na verificação de certos requisitos previstos nos TARES, com quanto à aquisição no mercado interno de insumos e de outros produtos necessários ao projeto. A ausência de aferição de requisitos gerais de fruição dos incentivos fiscais, como a regularidade fiscal e outros aspectos, o que permite que empresas fruam benefícios mesmo em débito com o próprio fisco estadual. Mais adiante, nós estamos sugerindo ao Estado uma força-tarefa para ir exatamente em busca de milhões de reais que podem ter sido fruídos por empresas de forma ilegal, relacionadas aos requisitos gerais de fruição de incentivos fiscais, regularidade fiscal com a Seguridade Social Ambiental, ausência de discriminação contra o trabalhador. Regularidade fiscal, em relação aos artigos 1º e 5º, anexo 9º do Regulamento do Código Tributário Estadual e as leis Fomentar e Produzir, e dos créditos outorgados que exigem regularidade fiscal dos beneficiários de incentivos fiscais, apurou-se que há substancial descontrole acerca da observância da regularidade fiscal por parte das empresas beneficiárias. Nem a Secretaria de Indústria e Comércio, nem a de Economia possuem qualquer sistema ou rotina de acompanhamento periódico acerca da manutenção da regularidade fiscal por parte das empresas beneficiárias, o que é inadmissível. Mesmo pessoas jurídicas consideradas devedoras contumazes, deputado Henrique, do Estado de Goiás, fruíram incentivos fiscais no período objeto de operação desta CPI, ou seja,
de 2014 a 2018. É como alguém que te deve, não paga, e você continua emprestando dinheiro, doando dinheiro. Empresas em débito com o Estado de Goiás podem continuar a fruir incentivos fiscais e aderir a longos parcelamentos de suas dívidas, mesmo estando devendo. Regularidade com a Seguridade Social. Quanto à vedação de pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, receber benefícios ou incentivos fiscais. Comprovou-se, uma vez formalizado o TARE relativo a incentivos fiscais, não há mais qualquer verificação posterior em relação à regularidade previdenciária das empresas beneficiárias de incentivos fiscais no Estado. Regularidade ambiental. Ainda se apurou a inobservância da vedação de concessão de incentivos fiscais para atividades efetiva ou potencialmente poluidoras em desacordo com as normas de proteção ambiental. A ausência de discriminação contra o trabalhador. O artigo 136 da Constituição Estadual prevê ser vedado o recebimento de incentivos fiscais por parte de empresas em relação às quais se verifique qualquer forma de discriminação contra o trabalhador. Todavia, a Secretaria de Estado de Economia, a Secretaria de Comércio e Serviços não apontaram nenhuma exigência específica na concessão de incentivos fiscais, deixando de conferir efetivamente ao mencionado dispositivo constitucional. Está na lei, tem que cumprir. Relacionadas aos demais achados dessa CPI. Ao longo dessa CPI, várias outras situações foram identificadas e que merecem a devida e profunda apuração pelos órgãos competentes, notadamente as relativas a pessoas jurídicas que fruem incentivos fiscais, cuja razão social indica, atenção, ser microempresa ou empresa de pequeno porte em relação fornecida pela Secretaria de Estado da Economia, mas que fruíram incentivos fiscais aparentemente incompatíveis com o limite de receita bruta especificado para enquadramento no regime do Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar Federal 123/2006. Ou seja, se a empresa ela é microempresa, não pode receber mais do que o determinado. Nós detectamos que algumas dessas empresas receberam milhões de incentivos, com alto custo anual médio de emprego. Aqui eu quero chamar a atenção dos pares. Chamando a atenção dessa CPI, deputada Mauri, presidente Álvaro, 3 grupos de empresa nos quais cada emprego custou uma média, prestem atenção, entre R$250 mil e R$1 milhão anuais, ou seja, nesse primeiro grupo aqui, cada emprego custou entre R$20 mil e R$83 mil por mês. Segundo grupo, entre mais de R$1 milhão e R$10 milhões anuais, isto é, cada emprego custou por mês R$83 mil a R$883 mil mês cada emprego. Outro grupo que encontramos, superior a R$10 milhões, ou seja, cada emprego custou mais de R$833 mil mensais. Ou seja, eu não preciso aqui dar explicações, a empresa recebeu incentivo, como se, vou dar um exemplo hipotético aqui, incentivo de R$1 milhão. Naquele primeiro grupo, o que ela gerou de emprego, cada emprego custou por mês R$100 mil. Cada emprego gerado, chegando ao cúmulo de ter emprego de um grupo de empresas, e tudo está no nosso relatório, R$833 mil. Não tem argumento que nos convença que um tipo de benefício desse é necessário, é salutar. Relacionado à transparência, o Estado de Goiás avançou muito em matéria de transparência, principalmente a partir da publicação de informações gerais sobre incentivos fiscais no portal da transparência do governo desde 2016. Essas informações, porém, revelam-se ainda insuficientes para um adequado controle sobre incentivos fiscais, notadamente porque o Estado de Goiás considera sigilosas as informações referentes a incentivos fiscais que digam respeito a determinado contribuinte individualmente considerado,
como valores a eles concedidos ou por eles fruídos em respectivos tares firmados com o poder público, tanto que até mesmo os órgãos de controle não têm obtido êxito ao acesso a essas informações. O próprio acesso ao Código Tributário Estadual, ao regulamento do Código Tributário Estadual e à legislação fiscal correlata é dificultado. Providências e recomendações aos poderes e órgãos constitucionais autônomos do Estado de Goiás em matéria de incentivos fiscais. Tendo em vista a densidade de informações colhidas por essa CPI ao longo dos trabalhos, a conclusão imperiosa que se chega é que todos os poderes e órgãos constitucionais autônomos do Estado de Goiás devem unir esforços em plena sinergia para desenhar uma verdadeira política estadual de incentivos fiscais, com a mais absoluta transparência, além de aprimorar processos e técnicas de fiscalização e controle no tocante à concessão e fruição desses incentivos, respeitadas as competências de cada ente. Uma vez mencionada tal necessidade de atuação conjunta e integrada dos diversos atores institucionais para a melhoria das políticas públicas de incentivos fiscais, é oportuno mencionar que alguns daqueles que compareceram perante essa CPI alegam que a Assembleia tinha aprovado todos os incentivos, como que querendo responsabilizar o parlamento, presidente, pelas mazelas do sistema. Todavia, conforme apurado durante as investigações, durante este ano, as deficiências resultam da atuação, da ausência dela, de diversos órgãos, desde os responsáveis pela concessão e gestão dos benefícios, até os competentes pela fiscalização, não sendo fundada a tentativa de culpar esta Assembleia. Dito isso, apresentam-se recomendações para adoção de providências correspondentes pelos poderes e órgãos autônomos com estrutura constitucional, sem prejuízo de outros que configurem necessárias e úteis ao longo desse processo contínuo de construção de um novo começo para a política de incentivos fiscais no Estado de Goiás. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que se a gente imprimir toda a documentação que nós temos, ocuparíamos algumas salas. Eu aproveito aqui a presença de um técnico lá do TCE e também a presença do Ministério Público. Eles chegaram a me dizer pessoalmente, impressionados como essa CPI conseguiu algumas documentações, pedidas inclusive pelo Tribunal de Contas do Estado, pedidas pelo Ministério Público, que nunca conseguiram. Então, toda essa documentação está em nosso poder. Providências a cargo do Poder Executivo, em relação ao princípio da legalidade, inclusive no âmbito dos programas Fomentar e Produzir. Abstenção imediata por parte do governador do Estado e do titular da pasta da Economia da edição de decretos que versem sobre a concessão, ampliação ou prorrogação de incentivos fiscais de ICMS sem prévia lei específica, ainda que aprovados previamente em convênios elaborados no âmbito do CONFAS. Ao encaminhar projeto de lei que verse sobre concessão, ampliação ou prorrogação de incentivos fiscais do ICMS, sejam apresentados os estudos técnicos que demonstrem: a. Cumprimento dos requisitos e condições previstos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nas demais normas aplicáveis. B. Projeção de empregos diretos e indiretos, investimentos e demais contrapartidas esperadas dos segmentos econômicos a serem beneficiados. Mas aqui eu chamo a atenção, fazer projeção que possa acontecer. Não é aquela projeção que eu disse agora há pouco, projetaram 82 bilhões e, na verdade, na fruição não chegou a 10. Ou seja, então não adianta ter no papel, na hora de assinar, e depois não cumprir. Manifestação da PGE, a qual deve ser encaminhada previamente a minuta diante do projeto de lei para verificação dos requisitos constitucionais e legais. Encaminhar projeto de lei no intuito de suprimir completamente a participação da Goiás Fomento na operacionalização dos programas Fomentar e Produzir, por agregar significativa e desnecessária complexidade e burocratização ao processo, bem como a consequente concentração das atividades antes desenvolvidas pela Agência de Fomento na Secretaria de Estado da Economia. Então, na verdade, aqui, Goiás Fomento, nós estamos pedindo para ser retirado. Ao encaminhar projeto de lei que versem sobre programas de remissão, anistia e outros de regularização fiscal, eu chamo atenção aqui também para essa questão.
vedar de forma expressa e clara a utilização de créditos outorgados transferidos para a quitação de dívidas tributárias. Ou seja, me chegou ao conhecimento, deputado Henrique, que o governo está para mandar aqui um projeto de anistia. O que nós estamos vedando? Normalmente, alguém pode colocar aqui um jabuti, permitindo que o cidadão, além da anistia, ele pegue o crédito outorgado, inscrito lá na dívida ativa, né, e pague aquela conta. Ou seja, o Estado acaba por receber nada, né, porque ele acaba pagando, porque ele já concedeu o crédito outorgado, e o que sempre aconteceu é o uso desse crédito outorgado para saldar as dívidas, mesmo quando acontece aí os ditos refis, a anistia. Revogação imediata do artigo 4º do decreto 5.036, com a consequente determinação de que a avaliação relativa aos valores de leilões no âmbito do programa Fomentar, até agora, atenção, realizada por empresa especializada, o que gera custo, seja realizada por servidores efetivos concursados do quadro pessoal, tendo em vista a absoluta desnecessidade de gastos com empresa especializada para essa finalidade, em atenção ao princípio da economicidade. Então, tem que usar o servidor, não tem que contratar a empresa especializada e gastar com isso. Já tem o pessoal que é preparado. Encaminhar até outubro de 2020 projeto de lei de consolidação dos incentivos fiscais, atualmente previsto em leis esparsas e no regulamento do Código Tributário do Estado, a saber, isenção, redução da base de cálculo e crédito outorgado, bem como seus requisitos específicos. Revisão de todos os tares relativos a incentivos fiscais, principalmente os relativos a crédito outorgado, observando o seguinte: sejam contempladas contrapartidas sociais e econômicas bem definidas, a serem atingidas e comprovadas pelas empresas e atestadas pelo fisco em período não superior a 1 ano, bem como revogação dos tares que não contemplem qualquer dessas contrapartidas, em relação aos quais não considere viável exigi-las. Previamente a assinatura dos novos tares retificados, seja encaminhada a minuta para análise e aprovação da PGE, quanto ao disposto da linha anterior, também para verificar a adequação das atuais cláusulas aos comandos constitucionais e legais. No âmbito da fiscalização dos requisitos gerais para concessão e fruição de incentivos fiscais e da recuperação de ativos. Determinar a Secretaria de Estado da Economia, da Indústria e Comércio, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, PGE, Goiás Fomenta, ao Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, CIRA, que integrem força-tarefa no sentido de apurar os valores de incentivos fiscais irregularmente concedidos e ou fruídos no período objeto de investigação dessa CPI, acrescido do ano 2019 também, e adotar as providências pertinentes que o caso requer para a devida cobrança e execução judicial ou extrajudicial em razão da violação aos requisitos gerais de regularidade fiscal estadual, previdenciária, ambiental e social, requisitos específicos e contrapartidas exigidas no âmbito dos programas Fomentar e Produzir, tendo em vista a inequívoca natureza fiscal desses programas. Determinar que os órgãos competentes encaminhem para a PGE a cobrança e a execução judicial de valores fruídos irregularmente, inclusive no âmbito dos programas Fomentar e Produzir, tendo em vista a inequívoca natureza fiscal desses programas, e não mais a Goiás Fomento, inclusive para todos os créditos pendentes de cobrança. Fiscalizar efetivamente as empresas beneficiárias de incentivos fiscais sob os aspectos de regularidade fiscal, estadual, previdenciária, ambiental, social, auxílio de sistema informatizado, integrado de gestão e controle, que permita o imediato acesso de dados e informações pertinentes aos requisitos a serem observados pelas empresas que usufruem incentivos fiscais, entre a Secretaria de Estado da Economia e demais pastas e órgãos envolvidos com aferição mensal sobre esses requisitos constitucionais e legais. Formalizar o convênio entre a Secretaria de Estado de Economia e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a fim de que o Estado de Goiás tem acesso de modo facilitado e célere à situação fiscal no tocante a dívidas de natureza previdenciária das empresas beneficiárias de incentivos fiscais,
para os fins do parágrafo 3º do artigo 195 da Constituição Federal, bem como a inserção em tempo real das informações em sistema informatizado e integrado de gestão e controle. A Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, a fim de que o Estado de Goiás tenha acesso de modo facilitado e célere a informações relativas a atuações por discriminação contra o trabalhador, lavradas por este último órgão contra pessoas jurídicas que fruem incentivos fiscais para fins do parágrafo 2º do artigo 136 da Constituição Estadual, bem como a inserção em tempo real das informações em sistema informatizado e integrado de gestão e controle. Tornar efetiva a fiscalização in loco, tanto quantitativa como qualitativamente, sobretudo nas auditorias de contrapartidas econômicas e sociais, com solução definitiva ao impasse entre a gerência de auditoria de indústria e atacado e a gerência de controle de incentivos fiscais, ou órgãos que vieram a sucedê-los, de modo que a auditoria fiscal seja sempre complementada pela auditoria na sede da pessoa jurídica nesses casos. Proceder o lançamento de ofício do ITCD relativamente a todas as operações de alienação de crédito outorgados ou de outra natureza relativos ao ICMS, nos termos da legislação de regência referente a fatos geradores, alienações ocorridas desde 2014. Auditar, no mínimo, as 20 maiores empresas beneficiárias de incentivos fiscais, dentre aquelas relacionadas pela Secretaria de Estado de Economia, como microempresas ou empresas de pequeno porte, como eu disse anteriormente, perante a Junta Comercial, perante a Receita Federal e Estadual, se cadastradas como microempresas, empresas de pequeno porte, eventual enquadramento do Sistema Nacional, para aferir a real situação financeira, enquadramento fiscal, bem como eventual incompatibilidade entre valor de incentivos fiscais fruídos no âmbito dos programas estaduais de crédito outorgado. Isso aqui, gente, é lei, né? Se está como microempresa, não pode receber mais do que determina a lei. Se recebeu, e aqui os autos vão comprovar isso, tem que devolver o dinheiro que foi recebido de forma indevida. Nomear todos os 120 candidatos aprovados no concurso público para o fisco goiano, regido pelo edital 01/2018, com resultado homologado em 17 de dezembro, para reforçar as atividades de fiscalização detectadas como ineficientes por essa CPI. No tocante à transparência, disponibilizar a consulta ao Código Tributário Estadual, ao regulamento do Código Tributário Estadual e às demais normas da legislação tributária atualizada no Estado de Goiás, também pela página oficial da Casa Civil e a partir de qualquer navegador, disponibilizar a consulta relativamente à legislação completa de cada programa ou benefício, inclusive a íntegra de instruções normativas, resoluções e outros atos de caráter infralegal, tendo em vista que algumas delas, até mesmo esta CPI, só obteve através de requisição formal. Condicionar a celebração de tares à renúncia ao direito de sigilo fiscal, uma vez que nenhuma empresa é obrigada a pleitear e aceitar os benefícios fiscais concedidos, mas caso pretenda firmar tare e receber a benesse estadual, deve submeter-se às exigências relacionadas à coisa pública. Ou seja, ninguém é obrigado a firmar contrato com o Estado, desde que firme, que abra mão. Ora, qualquer pessoa tem o direito, qualquer cidadão tem o direito de saber quanto que você está recebendo do Estado de benefício. Publicar a íntegra de cada tare e todas as suas alterações em versão consolidada, de modo a permitir o exame de suas cláusulas, das contrapartidas exigidas e demais termos do regime especial concedido ao contribuinte. Quanto a outras medidas para aperfeiçoar o sistema tributário em matéria de incentivos fiscais, falta aqui umas 4 folhas ainda. No âmbito da cooperação com os demais poderes e órgãos constitucionais autônomos, o atendimento às requisições dessa Casa de Lei, do TCE, da CGE, relativas a dados e informações referentes a incentivos fiscais, inclusive individualizadas por pessoa jurídica e CNPJ, sem oposição do óbice do sigilo fiscal previsto no caput do artigo 198 do CTN, tendo em vista se tratar de pressuposto para o desempenho das atribuições constitucionais desses órgãos. Implantar sistema de programas de integridade compliance público no âmbito dos incentivos fiscais de ICMS, a fim de detectar situações suspeitas e alertar as autoridades competentes para a adoção de procedimento de revisão e de conferência das auditorias consideradas fora do padrão. Determinar
que a administração tributária, em conjunto com a CGE, TCE e Instituto Mauro Borges, publiquem estudos e avaliações objetivas a cada ano no portal da transparência acerca da efetividade e resultados socioeconômicos da política de incentivos fiscais do Estado de Goiás em seus diversos segmentos de atividade econômica e por empresa, nos termos da Lei Complementar 138/2018. Providências a cargo aqui da Assembleia. Apresentação e aprovação de projeto de lei visando, presidente, a alteração imediata de dispositivo do Código Tributário Estadual, notadamente o artigo 40, de modo a tornar mais clara a exigência constitucional de lei específica para a concessão de incentivos fiscais relativos à ICMS do Estado de Goiás. Tarefa nossa. Revogação imediata do inciso 1 do artigo 45 da Lei Complementar Estadual 138/18, que submete toda e qualquer concessão de incentivos fiscais à prévia regulamentação pelo chefe do Poder Executivo, o que, além de inconstitucional, enfraquece sobremaneira o papel do Poder Legislativo. Eu acho que todos entenderam aqui, né? Nós vamos revogar imediatamente esse inciso que submete toda e qualquer concessão de incentivos fiscais à prévia regulamentação pelo governador do Estado. É inconstitucional, enfraquece sobremaneira o papel nosso aqui do poder. A gente aprova a lei, mas, na verdade, é o governo do Estado que faz as determinações. Alteração do artigo 24 da Lei 13.591, produzir, e 7º da Lei 11.180, fomentar, para tornar clara a necessidade impositiva de suspensão ou revogação do contrato com a Goiás Fomento, no caso de descumprimento dos requisitos legais, sem deixar qualquer margem para juízo discricionário do Conselho Deliberativo e da Comissão Executiva dos Programas nesse tocante. Instituição de uma política estadual de incentivos fiscais no Estado de Goiás, em caráter geral e com status legal, até o final do primeiro semestre de 2020, com o intuito de uniformizar as normas e disciplinar, no mínimo, os seguintes aspectos no âmbito dos programas Fomentar e Produzir e demais incentivos fiscais e espaços consolidados atualmente no regulamento do Código Tributário do Estado. Critérios a serem observados para a celebração de tares, requisitos gerais e de contrapartidas econômicos, sociais e ambientais para a concessão e fruição de incentivos fiscais, transparência, fiscalização e controle, criação e manutenção de sistema informatizado, integrado de gestão e controle de incentivos fiscais do Estado de Goiás, vedação da transferência de crédito outorgado de ICMS a terceiros, especialmente no âmbito de programa de remissão, anistia e outros de regularização fiscal, ou seja, é aquela história da venda do crédito outorgado, envolvendo aí escritórios e empresas. Nós estamos pedindo que isso que está suspenso seja extirpado, ou seja, que ninguém possa vender crédito outorgado, que tem na sua escrita fiscal. Exigência de programas de compliance público, âmbito das empresas beneficiárias que fruem incentivos fiscais acima de determinado limite de valor. E aí eu vou apresentar um projeto de lei dessa natureza, com base nas conclusões dessa CPI. Zelar pela sua função legislativa, de modo a fiscalizar o efetivo cumprimento do disposto da Lei Complementar Estadual 138, efetivamente observar nos projetos de lei, e aí a gente chama a atenção aqui dos membros da CCJ, né? Tanto iniciativa do Executivo como de parlamentares, que acarretem renúncia de receitas, atendimento aos requisitos do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas jurídicas aplicáveis, inclusive mediante a conversão em diligência sempre que se fizer necessário para essa finalidade. Realizar acompanhamento anual da situação dos incentivos fiscais no Estado de Goiás, inclusive com a elaboração de relatório anual, por meio da criação de subcomissão permanente no âmbito de comissão de tributação, finanças e orçamento, ou mediante a fiscalização direta desta casa, devendo todos os poderes e órgãos autônomos do Estado de Goiás atender às requisições efetuadas. Providência a cargo da Controladoria Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado. Intensificar as ações de fiscalização e controle de incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Goiás, em constante articulação e diálogo institucional entre si, atentando especialmente para os achados apontados nesse relatório.
priorizar a auditoria sobre 100 maiores beneficiários de incentivos fiscais no Estado de Goiás no período objeto de apuração dessa CPI, acrescido do ano 2019. Realizar a auditoria em relação a todas as empresas sujeitas a contrapartidas no âmbito dos créditos outorgados. Verificar a real situação financeira e enquadramento fiscal perante a junta comercial das empresas mencionadas no item 9.1 desse relatório que aqui está, bem como eventual incompatibilidade entre o valor de incentivos fiscais fruídos e a situação declarada de pequeno porte da pessoa jurídica nos respectivos nomes e razões sociais. Requisitar as informações pertinentes da Secretaria de Estado da Economia em relação às empresas mencionadas no item 9.3 desse relatório, a fim de identificar se de fato havia algum dispositivo legal ou normativo que tenha autorizado a concessão e a fruição dos respectivos benefícios. Providências a cargo do Ministério Público para terminar aqui a leitura. Instaurar inquérito civil público para apurar eventual responsabilidade dos gestores dos programas Fomentar e Produzir no período objeto de apuração, 2014 a 2018, tendo em vista a reiterada omissão na verificação dos requisitos constitucionais e legais desses programas, como a regularidade do pagamento da antecipação de ICMS, regularidade fiscal estatal, agravada pela Resolução 043/2016, previdenciária, ambiental e social nos termos do capítulo 8 desse relatório, eventual infringência do inciso 4 do artigo 2º da Lei 8.137, por não aplicação adequada dos recursos oriundos de incentivo fiscal no âmbito do programa Fomentar e Produzir, conforme achado de auditoria da Controladoria Geral do Estado nos termos do item 6.226 deste relatório. A real situação econômica das empresas mencionadas no item 9.2 desse relatório, respectivos sócios, em especial daquelas cujo custo anual médio por emprego ultrapassou a 1 milhão de reais ano, mediante a requisição judicial da respectiva quebra de sigilo fiscal e bancário, além dos TARES e projetos eventualmente apresentados, formalizados, tendo em vista o elevado custo anual de cada emprego registrado no CNPJ dessas pessoas jurídicas, portanto, com indícios de aplicação indevida dos recursos oriundos de incentivos fiscais e grave prejuízo ao erário estadual. Abra um parênteses, nós estamos pedindo aqui, inclusive, a quebra do sigilo fiscal, bancário de todas essas empresas, elencadas por nós há pouco naqueles grupos, que tem emprego que custou, Antônio Gomide, R$ 833 mil por mês. Ou seja, tem que verificar em que a empresa aplicou o recurso recebido do Estado. E aí tem que quebrar o sigilo fiscal, bancário, enfim. Fruição de incentivos fiscais sem que a Secretaria de Estado da Economia informasse a essa CPI a norma legal ou regulamentar autorizativa, com requisição de todos os TARES correspondentes e demais informações pertinentes da Secretaria de Estado da Economia em relação a essas empresas nos termos do item 9.3 desse relatório. Ajuizar ações judiciais de obrigação de fazer em face do Estado de Goiás com pedido de tutela de urgência, visando a determinar o Poder Executivo, compartilhamento de informações detalhadas e individuais referentes a incentivos fiscais concedidos e fluídos no Estado de Goiás, com a CGE e TCE e ao próprio Ministério Público, quando aqueles órgãos as requisitarem no interesse da fiscalização, sem oposição do óbice do sigilo fiscal obedecido. Se for o caso, no disposto do artigo 198, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional, publicação no portal Transparência do interior de todos os TARES e instrumentos congêneres, em eventual ajuizamento de ações de natureza coletiva por infração ambiental contra empresas beneficiárias de incentivos fiscais, requer, judicialmente, a perda ou a suspensão do recebimento dos benefícios eventualmente fruídos no período, durante o qual perdurou a irregularidade, inclusive mediante requisição formal no processo de informações detalhadas sobre incentivos fiscais concedidos e fruídos em favor da pessoa acionada, se houver negativa na esfera administrativa. Senhores, eu quero agradecer a participação de todos os membros, de toda a Assembleia, dizer, deputado Gomide, que eu me sinto com o dever cumprido. Depois de um ano de investigação,
numa temática que poucos de nós, ou quase nenhum de nós, entendemos, precisamos de uma assessoria técnica de alta competência. Particularmente, fui atacado diversas vezes por algumas entidades, dizendo que esse relator estava amedrontando empresas a virem por Goiás, que essa CPI estaria expulsando empresas. Nada disso aconteceu, pelo contrário, os jornais estão mostrando aí o aumento, inclusive, de empresas, de arrecadação. E desde o início, deputada Amauri, nós dissemos e estamos provando aqui, com a entrega de um relatório de mais de 500 páginas, que o relatório seria puramente técnico, mesmo entendendo, repito, senhores, por se tratar de CPI, que nós poderíamos, aqui no relatório, dar publicidade a essas empresas que não cumpriram com o que tinha acordado, nós achamos melhor enumerá-las, e aí vai caber ao Ministério Público solicitar de nós toda a documentação com uma autorização judicial, porque tem uma ala que entende, por questão da questão jurídica, nós não poderíamos explicitar aqui essas empresas, dado o sigilo fiscal. Mas, aprovado o relatório, levaremos ao Ministério Público, pessoalmente como relator, foi quem mais debrucei sobre a temática, estarei explicitando cada página para que esse trabalho não fique em vão, senhor presidente. São milhões que foram concedidos, precisam de uma fiscalização séria. Ficou claro aqui a ineficiência na fiscalização. Repito, muito do que foi dito no início da CPI era, olha, para que vocês vão investigar, sendo que vocês que aprovaram as leis têm contrapartida? E por alguns meses, eu inclusive acreditei nas contrapartidas, mas como o trabalho foi minucioso, a gente descobre lá na frente de que milhares de empresas, pouco mais de 10, eram obrigadas a ter alguma contrapartida. E aqui, no resumo, eu citei um número que chega a ser assustador. No crédito outorgado, senhores, eu vou terminar com essa informação, deputado Bruno Peixoto, foi fruído 20 bilhões de crédito outorgado. Ou seja, 20 bilhões. O Estado deixou de arrecadar 20 bilhões. Desses, apenas 320 milhões foram fruídos condicionados à contrapartida, ou seja, cerca de 2% apenas, deputado Álvaro. O resto, literalmente, uma benesse. Estamos aqui e não tem contrapartida. Então, senhores, como prometi, entrego depois de um ano de muito trabalho. Claro que falhas serão encontradas, mas não faltou, de minha parte, da parte técnica que me assessorou, inclusive trabalhando durante todo o recesso, para que a gente pudesse chegar nesse relatório. Poderíamos, se não tivesse tamanho cuidado, ir anexando documento e entregar tudo para a Justiça, mas preferimos fazê-lo dessa forma. Então, me sinto, senhores, mesmo, repito, com os problemas que serão encontrados, de alma lavada. Eu, literalmente, dediquei esse primeiro ano de mandato exclusivamente a esta CPI. Não me arrependo em nenhum momento, até porque não abro mão da prerrogativa de investigar, de fiscalizar, que é nossa. Então, peço desculpas aqui
se durante a CPI, alguma entrevista ou outra, eu tenha me exaltado, enfim. Mas quero, sob maneira, agradecer muito todos que nos ajudaram a chegar nesse trabalho, senhor presidente. E termino dizendo, para aqueles que não acreditavam na CPI, durante o curso da CPI, nós aprovamos 2 leis, do sucro alcooleiro e dos grandes grupos econômicos. A partir desse ano, o Estado passou a receber mais de 200 milhões de ICMS, e isso não é pouco. O Estado que fala em entrar em regime de recuperação fiscal, definitivamente não pode continuar abrindo mão de mais de 8 bilhões de renúncia fiscal. É hora dos grandes entenderem, darem a parcela de contribuição. Aprovamos aqui leis duras, afetando diretamente servidor público, e aí os grandes têm que entender, o Estado, repito, depois, Major, de debruçar nessa questão de incentivo, deputado Gomide, o Estado não tem como continuar abrindo mão de mais de 8 bilhões de reais. Agradeço a todos, agradeço sob maneira, presidente, pela condução correta durante esse 1 ano de trabalho. Exatamente 1 ano depois estamos aqui entregando o nosso trabalho. Questão de ordem. Muito bem, deputado. Eu acompanhei todos os segundos e minutos do seu trabalho. Do seu trabalho e dos demais colegas dessa CPI. Foi realmente de alto nível e de muita responsabilidade. Com certeza, também, Vossa Excelência foi muito bem assessorado. Os nossos procuradores foram eficientes e trabalharam agora no recesso parlamentar o tempo todo. Agradecer também o Oliveiros e os demais companheiros aqui que nos assessoram e dizer muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o Antônio Gomide, foi o que primeiro pediu para falar. O senhor tem a palavra, deputado. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o relator, Humberto Aidar. Eu acho que o deputado ele cumpriu um papel importante, essa CPI cumpriu um papel importante. Mas eu gostaria aqui de fazer uma abordagem no sentido... São quantos minutos que nós vamos ter? Só para entender. Para fazer essa... Não entendi. Eu teria quantos minutos? Não vamos marcar minutos, não. Tá, porque ali nós tá temos marcando... paralelamente uma sessão solene não, agora. eu só gostaria, só para a gente poder... tudo bem. Se é 5, se é 10, só para poder... Tá bom. Então, eu gostaria apenas de fazer uma abordagem, porque essa é uma CPI, como foi dito aqui pelo relator, parabenizando, uma CPI muito técnica, onde poucas pessoas têm conhecimento sobre a questão de arrecadação, sobre a questão de ICMS, sobre a questão de crédito outorgado, porque ela é muito um tema específico, muito de Secretaria de Economia, muito de quem está no governo de gestão. Então a população sabe e escuta na mídia qual é a influência de uma empresa que vem para o estado de Goiás. A empresa está vindo de São Paulo porque tem um incentivo fiscal. Aí todo mundo bate palma. Aí a empresa, para justificar o incentivo fiscal, o que ela fala? Não, estou gerando emprego. Aí a cidade que está recebendo a empresa bate palma. E qual é o sentido da nossa CPI? Tentar traduzir um pouco para a população qual é esse sentimento. É real que quando nós estamos trazendo empresa, essa geração de emprego, ela realmente cumpre o papel social? Ou nós estamos abrindo mão de um recurso tamanho que a população sequer sabe o que é isso? Nós, inclusive, aqui como deputados, sequer também sabemos quanto é isso? Porque eu não vi o atual governador, na campanha eleitoral, fazer esse debate. Eu até gostaria, que, já que nós estamos tomando algumas medidas, que esse debate tivesse sido feito na eleição, porque aí seria mais justo. Então, estou dizendo isso porque parece que fica uma coisa muito solta. Quando o Tribunal de Contas do município
busca penalizar um prefeito, ele fala o nome, fala o CPF, e depois que vai apurar o que aconteceu. Ah, porque tem um problema aí no orçamento geral, porque na revisão. Então, se nós estamos, deputado Humberto, no local correto da fiscalização, na casa correta da fiscalização, nós temos uma CPI para poder explicar ao Estado de Goiás o que é o produzir e o fomentar e de que jeito esse dinheiro está chegando às empresas. Nós precisamos dar o nome aos bois. Nós precisamos falar qual é a empresa que, para gerar um emprego, custa R$833 mil para produzir um emprego. Qual é a empresa? Porque não são todos. Tem empresa que é séria e tem empresa que não cumpre o contrato. Então, para a gente poder passar limpo esse Estado, para poder contribuir com o governo de Goiás, para contribuir inclusive com o governador, para contribuir com os empresários sérios desse Estado, que estão no produzir e no fomentar, e que geram emprego, e que fazem corretamente o seu caso, e que não tem medo de botar o nome, nós precisamos mostrar à sociedade que essa casa fez um trabalho onde nós sabemos onde precisa correr. O Estado tem vários auditores. Por que não fazer essas auditorias todo ano nessas empresas? Qual é o empecilho disso? Não seria um ganho para o Estado? Não seria maior arrecadação quem está fazendo a coisa equivocada, errada? Todos nós ganhamos. Então eu venho aqui solicitar que a gente, deputado Álvaro, deputado Humberto, que a gente possa mostrar à sociedade, aqui nós temos autonomia, aqui nós temos as oitivas que foram feitas, nós precisamos, não é de recomendações, deputado Amaury, nós precisamos de ações, não é de, porque nós vamos aqui recomendar o quê? Isso é igual nós pedindo para o governador, estou autorizando o governador a fazer alguma coisa. Meu amigo, não tem que autorizar nada para o governador faz quando ele quer. Agora, quando é uma lei, vem aqui e aprova. Então, a CPI, ela tem que sair com nome, para que a gente tenha autoridade de dizer, olha, nós cumprimos um papel, aquele que é sério, nós valorizamos. Aquele que não é sério, nós temos recomendando ao Ministério Público, à Justiça, que possa realmente fazer o efeito. Nós não estamos perseguindo ninguém, ao contrário, nós estamos ajudando o Estado. Esse é o papel nosso. Que não é todo mundo que é malandro. Tem pessoa que pega o dinheiro e aplica corretamente, e tem pessoa que pega o dinheiro e não aplicou corretamente. Quem? A CPI pode falar sobre isso. E aí não é nós que vamos apurar. Nós estamos olhando com documentos e indicando quem vai apurar a Justiça. Mas nós estamos fazendo com que a sociedade entenda esse complexo que tem hoje em relação à questão tributária. Para a gente não chegar aqui e falar assim, não, o produzir é um negócio bom, aí o outro fala, mas gera emprego, aí o outro fala, não, mas consome muito dinheiro, tira muito dinheiro. Então, o papel nosso é esse. Explicar à sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu vejo fundamental é essa questão quando se levanta a questão do inquérito civil público. Nós vamos solicitar no Ministério Público inquérito civil, tá, tudo bem. Mas, por exemplo, se a CPI chegou à conclusão e mostrou aqui que tem microempresa que usufrui do sistema daquilo que é produzir sem competência, ilegalmente, nós precisamos falar qual que é. Qual é o problema de falar isso? Nós estamos com os documentos. Ouvimos os caras. Tecnicamente está comprovado. Qual é a contribuição que a Assembleia pode dar nesse momento? Transparência. Mostrar às microempresas que nesses dias, nesses últimos meses, nesses últimos anos, usufruíram ilegalmente de um contrato que foi estabelecido. Então, estou colocando essas duas questões porque
Eu vi no relatório e acho que o relatório é um relatório que aponta para uma situação muito boa, onde, nesse momento, quanto mais explícito, deputado Humberto, nós tivermos na sociedade, mais nós estaremos contribuindo para ajudar a entender como é esse processo em termos de incentivo fiscal. Eu vou falar. O senhor tem a palavra, deputado Humberto. Eu entendo a sua preocupação, mas o entendimento jurídico da Casa, inclusive do Tribunal de Contas do Estado, é que o que nós estamos fazendo, pedindo a quebra do sigilo fiscal, porque a gente aponta indícios, cabe ao Ministério Público. Então, exatamente por isso, Antônio, é que nós estamos resguardando aqui o nome de empresas, até porque quando quebrar o sigilo fiscal, quebrando de quem, hipoteticamente, está correto, não vai acontecer nada. De quem não está correto, virá a público. Então, é um passo, nós demos um passo, mostrando os indícios de irregularidades, né? E aí, repito, seguindo orientação da Procuradoria da Casa e do próprio Tribunal de Contas do Estado, que também tem esse cuidado para que a gente não incorra em crime. É exatamente por isso que nós estamos sugerindo a quebra do sigilo fiscal dessas empresas que estão apontadas aqui no relatório, e o Ministério Público é que vai ou não apresentar a denúncia. Agradecemos o comparecimento da banda de música da Polícia Militar, que muito abrilhantou esta solenidade. Registrar a presença das deputadas estaduais, delegada Adriana Corsi e Leila Borges. Também a nossa Procuradora-Geral do Estado, doutora Juliana Pereira Diniz Prudente, representando neste ato o excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, nosso presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Walter Carlos Lemes, e sua senhora Maria da Conceição Machado Lemes, representante da Câmara Municipal de Goiânia, vereadora Priscila PJ e major da